Olha, chegou aqui para mim o Catherine Malabou, O Prazer Censurado, Clitóris e Pensamento. Vamos atingir o clitóris pelo pensamento hoje, depois eu comento com vocês. Mas o que eu quero comentar agora não é nada clitórico, ou até é. Eu quero comentar esse aqui com vocês. Não o livro, mas o livro, Como Ler Lacan, do Zizek. Eu comprei isso aqui há muito tempo, li, não gostei. Aí achei que eu estava com preconceito, depois de um certo tempo. Acho que é preconceito. Vou ler de novo. Li de novo, não gostei. Depois agora, recentemente, li pela terceira vez, não gostei de novo. E o que é mais interessante, agora eu não gostei mais ainda. Está piorando a situação. E eu vejo que muita gente cita o Zizek, lê o Zizek e fala... Mas, gente, para começo de conversa, vocês entendem o Zizek? A maioria dos parágrafos dele são confusos. E outra coisa, isso daqui é Como Ler Lacan ou como ler alguma coisa que eu vou falar que é Lacan, né? Porque na maioria das... O Zizek usa uma técnica para fazer o livro que é ler determinadas coisas através do uso do Lacan. Mas a hora que você vai ver o que ele leu através do uso do Lacan, você não encontra o Lacan. O que você encontra são opiniões do Zizek que nem sempre tem a ver com o Lacan. Então isso vai irritando. A outra coisa que me irrita profundamente é a linguagem pouco sofisticada, pouco inteligente. Essa ideia de que você pode falar sobre a natureza humana, falar sobre o homem, é uma ideia do século XVII, XVIII. Ela não sobrevive no XIX. Quando ela sobrevive no XIX e no XX, ela já é clichê, ela já é demodê, ela já não pertence mais à ponta do pensamento. Ela é conversa de boteco. O homem é mau, o homem é bom. Isso não tem... não há mais essa conversa. Quem conversa assim está por fora. Está fora do registro da melhor conversa, da melhor literatura. E ele continua com esse tipo de conversa sobre a natureza humana. Agora, o que é pior, ele leu Freud, e leu Nietzsche, e leu Lacan, como se essas pessoas estivessem querendo responder a esta pergunta, e como se elas tivessem respondido. Essa é a pior maneira de você ler qualquer clássico, qualquer autor. Aliás, essa é um ensinamento da filosofia lá dos gregos, não é uma questão da pós-modernidade, do método de narrativas, do Hort, não, essa é uma questão lá, está lá no Platão. Está lá no Platão, aprender a não fazer definições, né? Não fazer definições que levem você a achar que você encontrou a verdade. Isso está lá no Platão. É o antiplatonismo do Platão, né? O exemplo mais fácil para ensinar isso é lembrar o que aconteceu, né? É lembrar a anedota. É uma anedota da história da filosofia que tem o seu registro, né? E ela envolve o Platão e o Diógenes. Platão, o grande filósofo, Diógenes, o pequeno filósofo, o cínico, dentro do barril.
Isso é para fazer o contraponto ao que ficou sendo o platonismo, mas não o próprio Platão, que o próprio Platão não faria isso. Veja só, Platão fala, né, na anedota, o que é o homem? O homem é, então faz uma definição, o bípede sem penas, né? Aí o Diógenes depena um galo, joga no meio do terreno. Platão, eis aí o seu homem, um bípede depenado. Essa é uma parte da anedota. A anedota tem uma continuação ainda. Dizem que o Platão falou assim, bom, então eu refaço a definição. O homem é um bípede sem penas de unhas chatas, né? De unhas chatas, não de unha de ponta como o galo. Né? Então a própria história da filosofia nos ensina a não faça definições acreditando nelas como sendo uma coisa que você tem que pôr como acabada. Você conversa de boteco, o homem é mau, o homem é cruel, a inveja sempre existe. Você conversa de boteco. Não, eu vou mal nas coisas porque o mundo é invejoso. Invejam. A inveja. O amor não tem jeito de acontecer porque sempre tem os ciúmes. Casamento é uma instituição falida. Esse monte de clichê. É um monte de clichê, gente. É um monte de clichê e o que é pior, são clichês que se acham críticos. Tenha santa paciência. E ele faz isso o tempo todo no livro. Ele lê o Lacan, o Freud e o Nietzsche assim. E aí, chega num ponto que a coisa fica tão chata, que é a parte que ele lê, que ele faz um parágrafo, uma página, criticando o John Rawls. Essa eu quero pegar para vocês. Ele diz que o John Rawls, ele pega um outro autor para falar do John Rawls, mas ele endossa. Ele diz que o John Rawls procura uma sociedade que impossibilite a inveja e o ressentimento. Ok. Está parcialmente correto. Agora, ele diz que essa sociedade é uma sociedade monstruosa, terrível, porque não se pode fazer uma sociedade onde não tem inveja e ressentimento. Toda sociedade tem que ter inveja e ressentimento. Você não pode coibir isso, criar umas circunstâncias para eliminar isso. Tem dois problemas nisso, né, gente? Primeiro é o que eu já apontei. Existe inveja e ressentimento e isso é da natureza humana. Ponto. Primeiro erro. Não se diz isso. Não se diz isso. Não é que não é verdade ou mentira, é que não se diz. Um bom texto não entra por aí. Segundo é que ele diz que o John Rawls propõe uma sociedade e o John Rawls não propõe sociedade nenhuma. O John Rawls propõe uma teoria da justiça. O que é uma teoria da justiça? É uma narrativa argumentada de maneira coerente e lógica que sirva para legitimar aqueles que buscam justiça por uma via. Então, como você vai construindo uma sociedade por uma via e vai fazendo leis para que as leis promovam a justiça, mas você tem uma referência numa teoria, com princípios que não se desmintam internamente. Então não é que o John Rawls está propondo uma utopia, ele está propondo uma teoria. E uma teoria serve para fundamentar uma política, mas não para realizá-la.
Vejam só, quais são os princípios do John Rawls, né? Aqui, ó, no meu Filosofia Política para Educadores. Lembram desse? É? Olha só. Na página 14, eu ponho os princípios do Rawls. Os princípios são dois. Primeiro princípio: cada pessoa tem o direito irrevogável a completo e adequado esquema de liberdades básicas, que é compatível com os mesmos esquemas de liberdades para todos. Então, cada um tem uma liberdade básica que tem que ser compatível com a liberdade para todos. Esse é o primeiro princípio. Esse é o princípio da liberdade. Agora tem um segundo princípio, que é o princípio da igualdade. Segundo princípio: desigualdades sociais e econômicas são satisfatórias. Desigualdades sociais e econômicas são satisfatórias, mas em duas condições. Elas devem estar ligadas a empregos e posições abertos a todos sob condições de justa igualdade de oportunidades. Então, tem desigualdade? Tem. É necessário? É. Mas elas estão ligadas a quê? Elas estão ligadas à empregabilidade. A saber que há diversos cargos. Só que esses cargos não podem ser para uma casta. Eles têm que estar ligados a que todo mundo possa, né, ter oportunidade de chegar neles. Segundo, eles devem beneficiar mais os membros menos favorecidos da sociedade. Então, todo mundo pode chegar a esses cargos, e esses cargos são diferentes. Mas esta diferença e esses cargos tem que estar em função dos menos favorecidos. Porque se for para estar em função dos mais favorecidos, ele não gera igualdade. Não gerando igualdade, ele não vai permitir o primeiro princípio, que é o princípio da extensão das liberdades. Então, isso daqui é uma teoria. Alguém que vai construir uma cidade justa pode ter isto como uma teoria de fundamento filosófico. E não de utopia para realizar. Você vai fazendo as leis, e quando você faz uma lei de liberdade e de igualdade, alguém que reclamar, você fala: peraí, ó, vamos lá no John Rawls. Né? Estamos obedecendo a esses princípios? Estamos. Então estamos com alguma legitimidade. Então a teoria é para fundamentar e legitimar. Ela não é para fazer. Ela não vai impor à força um regime. Agora você fala assim para mim: ah, mas não devemos nem pensar isso, porque não é da natureza humana um mundo justo. Bom, mas aí então, do que eu estou falando? Eu estou voltando lá para o século XVIII para dizer, como o Sade dizia contra o Rousseau, que a natureza é má, não é boa. Essa conversa vale? Essa conversa não vale mais. Ninguém quer saber qual é a sua natureza. Nós estamos numa situação que a filosofia não pergunta pelo qual é a sua natureza, o que você é. Ela sempre pergunta o que é que você pode fazer com você mesmo. Qual é a possibilidade de você, né, ser uma versão melhorada de você mesmo? É isso que nós temos nos perguntado. Então, é um pouco, como é que se diz assim, arcaico a conversa do Lacan, e é um pouco também, digamos assim, um pouco inculta, por ele não perceber qual é a função do John Rawls. E assim vai
pelo livro. Algumas ideias são boas, são coisas interessantes e tal, mas, sinceramente, não engulo. Zizek eu não engulo. É meio... Sabe aquele meme do Caetano? Que se vive passando por aí, né? Fala assim, você é burro, cara. Eu não entendo o que você fala. Você tem uma conversa meio burra. É um pouco esse meme que eu sinto quando eu pego o Zizek. É isso. Daqui a pouco a gente volta.